Mateus capítulo 27, versículos 38. Pode abrir aí comigo. Diz assim: foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: tu que destróis o templo, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos, os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, crê-lo-emos. Nesse texto está dizendo um pouquinho sobre a questão dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. E tem um outro evangelho que vai dizer que um dos ladrões diz a Jesus: se você salvou tantas pessoas, por que você não desce da cruz, salva-te a ti mesmo e me salva? E o outro ladrão responde: homem, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos ladrões. Mas esse homem nada fez. Ele vira para Jesus e diz: mestre, quando entrares no seu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma das pessoas que está assistindo esse estudo, onde quer que elas estejam. O Senhor nos abençoe nesse início de noite. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor fale conosco, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós carecemos da tua graça e misericórdia, nós carecemos do teu amor, nós carecemos, ó Deus, do teu toque na nossa vida, Pai. Eu peço por cada um desses, ó Deus, que estão acompanhando, que talvez precisam, Deus, da direção do Senhor, que talvez precisam, Deus, de um toque da parte do Senhor, de um milagre, Deus, de ter um encontro com a tua graça, com o teu favor. Que o Senhor, Deus, possa ir ao encontro dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem a história de um camarada, que o nome dele era Edwin Thomas Booth. E esse camarada, de alguns anos atrás, uns séculos atrás, ele era um ator muito famoso nos Estados Unidos, e ele era um dos principais atores, dos melhores atores nos Estados Unidos, que interpretava Hamlet. E ele interpretava lindissimamente, ele era muito famoso em sua época, e as pessoas o aplaudiam de pé quando ele se apresentava. E Edwin teve um fato muito marcante na vida dele, que fez com que ele parasse de atuar. Edwin era irmão de John Booth, que era também um ator, e foi quem matou Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Foi o assassino do presidente dos Estados Unidos. E aquilo impactou Edwin de uma tal forma que ele parou de atuar. Ele desistiu de atuar e trabalhar como ator, divertindo as pessoas. 2 irmãos, uma mesma família, e aquela tragédia aconteceu. Eles criados da mesma forma. O irmão dele também era ator, não tão bom quanto ele. E aquela tragédia aconteceu na vida do Edwin. Seu irmão foi preso e ele continuou sua vida, porém sem nenhum sentido mais, porque ele não conseguia mais ser um ator ou trabalhar naquela área. Ele se sentia, de certa forma, culpado por aquilo que havia acontecido com seu irmão. Porém, certo dia, Edwin, passando pelos trilhos do trem, ele viu um jovem que estava à beira da morte, e aquele jovem queria se matar, aquele jovem já não via sentido mais para continuar vivendo. E Edwin, vendo aquele jovem que estava a ponto de se atirar na frente de um trem que logo vinha, ele pega aquele jovem e o salva bem na hora, e salva a vida daquele jovem. Ele não sabia quem era aquele jovem, porém ele salvou a vida daquele jovem.
E alguns dias depois chega um telegrama na sua casa de um coronel muito importante dos Estados Unidos que havia enviado aquela carta parabenizando Edwin Thomas Booth, porque ele havia salvo a vida do filho de Abraham Lincoln. Depois da morte de seu pai, pensava em se matar. E aí nós vemos duas histórias, uma de destruição, de desgraça, de tragédia, e uma outra de graça, de transformação. Uma mesma família, dois irmãos. Um foi o responsável pela morte do presidente dos Estados Unidos e o outro foi responsável por salvar o filho daquele presidente. Oi, Diolina Macena, seja muito bem-vinda, passa o seu nome, pode ficar à vontade. Então, a gente percebe na vida desses irmãos como a mesma história, talvez, o mesmo tratamento, as mesmas dificuldades, a mesma família, como que rumos diferentes podem acontecer. E na vida daquele ladrão daquela cruz, talvez não tenha sido diferente. Aquele ladrão daquela cruz, a gente não conhece a história dele, a gente não conhece como foi que ele chegou até naquela cruz. O que nós sabemos é que quem era crucificado, quem era morto numa cruz, era alguém extremamente perigoso, era alguém extremamente contra a lei. Então, nós percebemos que aquele homem era um ladrão, talvez dos piores. A gente não conhece a história dele, a gente não sabe como que ele foi criado, se ele teve pai e mãe, se ele teve criação de família. A gente não sabe se ele teve educação, se ele era um judeu que conhecia bem a lei, ou se ele era simplesmente um cara que se revoltou e entrou para essa vida. Mas ali nós tínhamos dois ladrões que estavam na mesma situação. A vida de tragédia, de destruição que eles entraram, chegou até o ponto de que eles foram pegos e eles foram condenados à morte. Eles já estavam no corredor da morte. E ali eles já estavam sofrendo a sua condenação. Jesus também foi condenado junto com eles. Porém, Jesus ele não tinha cometido crime algum. E todo mundo sabia. O crime que Jesus havia cometido era simplesmente amar a humanidade e tomar sobre si os nossos pecados e por isso então ser condenado e se tornar merecedor da condenação por assumir o nosso pecado. Então Jesus no centro daqueles dois homens estava como um criminoso, mas ele não tinha cometido crime. Ele estava pagando o preço por outros criminosos. Que é cada um que me vê nesse momento e eu também. Era para eu ou você estar sendo condenado. Na verdade, não bastava a gente morrer naquela cruz. Condenação para o nosso pecado seria uma eternidade no inferno, desde que Jesus pagou por nós, para que nós não precisássemos ser condenados à morte eterna. Naquela cruz, um daqueles ladrões olha para Jesus e ele sabia da história de Jesus. Quando aquele ladrão olha para Jesus, ele sabia que Jesus havia curado enfermos. Ele sabia talvez que Jesus havia ressuscitado mortos. Talvez ele sabia que Jesus havia purificado leprosos. Que ele havia feito milagres sem medida. E sabendo disso, ele olha para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, por que você curou os outros e você não cura a si mesmo? Como que você salva os outros e diz poder salvar os outros se você não salva a você mesmo? E aí nós percebemos como muitas vezes o evangelho é colocado hoje. No evangelho de conveniência, onde nós queremos olhar para Deus e dizer: tá bom, se o Senhor é meu Deus, faz isso, faz aquilo. Ô Deus, as coisas não estão indo do jeito que eu quero.
Como que pode isso? Como que pode essas coisas? E aí a gente quer decretar para Deus, a gente quer dizer para Deus aquilo que Ele deve fazer. Nós queremos olhar para Deus e dizer, Deus, se o Senhor é meu Deus mesmo, eu não posso estar passando dificuldade. Se o Senhor está na direção da minha vida, eu não posso estar nessa situação. Eu me lembro de uma situação que eu passei que foi algo parecido. Quando eu tive numa situação que apreenderam o meu carro, questão de um dia de diferença, questão de uma documentação lá que eu não tinha. Estava indo pregar numa igreja, e aí me pararam, levaram meu carro. Falei, nossa, fui pregar mesmo assim, tinha outras pessoas junto comigo de carro, e eu peguei carona. Mas no dia seguinte eu fui lá buscar meu carro, tudo estava certo. No dia seguinte eu fui lá buscar, e chegando lá para buscar, tudo era muito longe. Eu tive que pegar um ônibus, parar na estrada, ir andando, andei uns 2 km até chegar no lugar. E aí eu cheguei lá, o cara olhou e falou, não, tá faltando um documento. Eu olhei e falei, nossa, tem que tirar cópia disso. Eu falei, mas não tem copiador? Ele falou, não, que ir em tal lugar. Ele apontou uma cidadezinha longe e falou, então lá tem. Era mais uns 2 km, eu tive que voltar os 2 km andando. E aí eu andei mais 4. Cheguei, consegui tirar. E aí eu ia para buscar o carro em outro lugar mais distante ainda. Aí eu parei na beirada da estrada, perguntei, pra onde que vai pra tal lugar? Eu falei, pega um ônibus aí, de vez em quando passa alguns ônibus aí. Isso na estrada mesmo, não era dentro da cidade não. E aí eu comecei a questionar Deus, falei, Deus, como que o Senhor pode permitir que isso aconteça comigo? Por que está acontecendo isso tudo comigo? Eu sou filho do Senhor. E aí Deus começou a falar comigo. Você prega sobre a minha glória, sobre me adorar em qualquer circunstância. Em uma situaçãozinha simples como essa, você já está achando ruim? E se te prendesse por minha causa? E se batessem em você por causa do meu nome? O que você faz? Se você já está reclamando, indo numa situação simples como essa, como é que você vai fazer se te perseguirem? Se tentarem matar você? E aquilo foi como uma voadora no peito. Eu percebi que eu estava querendo colocar eu no centro e Deus me servindo, e não o contrário. E ali Deus me ensinou uma lição muito preciosa, de que eu deveria servir a Ele em toda e qualquer circunstância. De que o controle, quem está no controle é Ele, que a glória é dele. Eu sirvo a Ele. E às vezes nós nos colocamos como aquele ladrão da cruz, né? Não, o Senhor tem que fazer o que eu quero. Porém, existia um outro homem. A história daquele homem era muito parecida com a do anterior. Talvez ele tenha sido até pior que aquele outro ladrão. Talvez ele tenha sido um assassino, talvez ele tenha sido o pior de todos os homens em Jerusalém, em Israel naquela época. Nós não conhecemos a história dele, nós sabemos por causa da própria boca dele que diz que ele merecia condenação. E merecer morte de cruz é criminoso. É um camarada pilantra, não era alguém que merecia misericórdia de alguém, não. Ele não merecia misericórdia, ele merecia condenação. Aquele homem, naquele momento, olha para Jesus na cruz. E aquilo me mudou. Olhar para Jesus Cristo crucificado naquela cruz mudou a vida daquele ladrão. Aquele ladrão olha para Jesus e crê que ele é o Filho de Deus. Talvez se ele tivesse tido esse encontro com Jesus antes daquela condenação, talvez ele pudesse ter tido tempo de mudar de vida e ter uma história diferente. Mas aquele homem era grato a Deus porque no seu último momento ele pôde ter um encontro com Deus. E aquele homem, ao olhar para Jesus, disse, Senhor, eu sei que o Senhor não merece estar aqui, nem compreendo porque o Senhor está aqui. E sei que o teu reino não é desse mundo.
quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem não tem nem coragem de pedir para ser salvo. Ele sabia que não merecia. Porém, aquele homem olha para Jesus e diz, lembra-te de mim. Quem sabe o Senhor não me salva? Quem sabe? Jesus olha para aquele homem e diz, hoje mesmo estarás comigo para E algo que me deixa maravilhado é saber que tem um ladrão andando nas ruas de ouro no céu. Tem um ladrão andando nos céus nesse momento. Tem um ladrão na Nova Jerusalém andando naquelas ruas de ouro e ele não fez nada para merecer estar lá. Não teve um ato de bondade da parte daquele homem, a não ser crer em Jesus, que fez que ele fosse salvo. Parece cômico olhar para isso e dizer, tem um ladrão morando no céu. E é verdade. Na verdade, no céu só vai ter ladrão. Assim como aquele homem, eu e você, só podemos ser salvos se nós tivermos um encontro com Jesus. Eu não sei em que momento você teve ou você vai ter esse encontro com Jesus. Mas você precisa de um encontro com Jesus. Jesus é aquele que pode mudar o curso da nossa história. Quando aquele homem se encontra com Jesus, sua vida foi transformada. Eu não sei em que situação você se encontra. Tem pessoas que estão à beira da morte e precisam de um encontro com Jesus para morrerem em paz. Já vi pessoas desesperadas no leito de morte. Pessoas idosas para morrer e que tinham pavor da morte. Já bem idosas. E já também li história de mártires, homens e mulheres que foram mortos no Coliseu, perseguidos, que em face da morte e para serem mortos de maneira brutal cantavam louvores a Deus, porque eles já tinham tido um encontro com Jesus. Havia paz em seus corações. Aquele ladrão agora tinha paz. Ele podia. Não tinha mais problema. Eu não sei se você tem paz no seu coração, mas sei que Jesus pode mudar o curso da sua história e te dar paz. Ele pode transformar a sua vida. Eu não sei por que eu não consegui fazer esse estudo 3h30 da tarde, onde normalmente teria muito mais pessoas assistindo. Mas Deus sabe por que eu estou fazendo esse estudo só agora à noite. E você, por que você está acompanhando. Porque Ele tem uma palavra para você. Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer mudar o curso da sua história. Ele quer transformar o seu interior. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar vida em abundância. Ele quer olhar para você e dizer, eu sou o teu Deus. Eu quero me fazer forte na sua vida. Eu quero glorificar o meu nome na sua vida. Eu quero ter um encontro contigo e mudar o curso da sua história. E fazer com que você caminhe comigo e testemunhe do meu nome. Deus é grande. E Ele quer se fazer grande na sua vida. Você possa entregar seu coração completamente a Ele. Não no evangelho de superficialidade e orando, buscando apenas coisas para si mesmo. Não no evangelho de querer dar ordens para Deus. No evangelho de dizer, Senhor, lembra-te. Senhor, seja feita a tua vontade. Estou aqui. Cumpre o teu querer. Nesse momento você pode ter um encontro com Jesus. Se você ainda não teve, você pode fazer comigo essa oração. Repetindo no seu coração. Dizendo assim. Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Reconheço que Jesus morreu a minha morte para me dar a sua vida. Reconheço que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, meu amigo, meu companheiro, meu dono. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Salva-me de quem é. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, porque hoje houve salvação. Deus ele pode transformar a sua vida
pôde mudar o curso da sua história. E lembre-se daquele ladrão. A graça de Deus é isso, salvando ladrões que não merecem. A graça de Deus, favor merecido é isso. Deus olhando para ladrões e dizendo, tá bom. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. Tudo que nós fazemos é como consequência da nossa salvação. Se aquele ladrão tivesse descido daquela cruz, a vida dele seria diferente. Ele iria glorificar a Deus. Ele iria obedecer a Deus. Não como causa de sua salvação, porque se fosse causa, ele teria ido para o inferno. Ele foi para o céu. Mas como consequência, que você possa viver para Deus, que você possa obedecer a Deus, que você possa caminhar com Deus, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa se aprofundar no conhecimento das Escrituras, que você possa jejuar, que você possa orar todos os dias. Separa um tempo para orar, separa um tempo para se aprofundar nas Escrituras. Lê 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia por dia. Jejue. Ontem eu gravei um vídeo, eu não sei se vocês viram. Na página do Bíblia Sagrada tem um post falando sobre esse desafio que eu fiz para mim mesmo. E 21 coisas que eu quero fazer antes de completar 30 anos. Ontem foi meu aniversário, eu fiz 28 anos. E alguns dos desafios foram ter lido a Bíblia inteira 10 vezes antes de chegar aos 30 anos. Eu já li 7, então vou ter que ler mais 3 em 2 anos. Você está convidado a fazer esse desafio junto comigo também, a ler as Escrituras. Leia 6, 7 capítulos da Bíblia por dia e você vai conseguir terminar ela rapidamente, 3 vezes em 2 anos. Outro propósito, outro desafio que eu coloquei para mim mesmo nesses 2 anos é de jejuar 24 horas por semana. Ou seja, um dia por semana eu vou jejuar. Você também está convidado a fazer isso. De orar todos os dias por pessoas. Mais um desafio que eu coloquei para mim mesmo. Você também está convidado a fazer esse desafio junto comigo. Peço desculpa, gente, pelo improviso hoje. Eu estou em viagem, estou em Minas. E a internet é do tablet. Eu nem sei se ficou o tempo todo ok a internet aí. Mas eu acredito que sim. Mas glória a Deus por isso. Ele está no controle, ele pôde falar conosco. Vamos orar então? Eu quero orar pela vida de cada um de vocês agora e clamar a Deus por aqueles que necessitam de cura na família. Ora aí junto comigo também, onde você está. Cura, milagres, aqueles que necessitam de milagres, aqueles que necessitam que Deus entre com providência na vida financeira, onde quer que seja. Eu quero orar agora para que Deus ele possa entrar com providência na sua vida e, acima de tudo, que isso seja sua vida glorificada. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um que está assistindo agora. Aqueles que não puderam, aqueles que entraram mais cedo, mas não puderam acompanhar, eu oro por eles também, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a vida deles e lhes dê a paz. Que o teu nome seja glorificado, Deus, na vida e na história deles. Peço por aqueles que necessitam de um milagre, que o Senhor opere um milagre nessa noite. Que o Senhor entre com providência, Deus, na vida daqueles que necessitam, Pai. Trazendo prosperidade àqueles que precisam, Deus, trazendo a restauração financeira, trazendo, Deus, reajuste, Senhor, renovação, trazendo, Pai, a restauração de família, Deus, trazendo cura, Senhor, cura para a alma e cura física, Deus, purificando aqueles que precisam, em nome de Jesus. Coloca a vida de cada um deles, Senhor. Opera um milagre na vida deles. Que, acima de tudo, eles sejam completamente dispostos a te amar, a te ouvir, a te obedecer todos os dias de suas vidas. Te oro, te agradeço por esse estudo hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Foi muito bom a gente poder estar juntos aí hoje, nesse dia de hoje. A gente pode estar compartilhando aí um pouquinho das Escrituras. Não tem nada melhor do que a gente estudar a Bíblia. Beleza? Deus abençoe vocês.